Sejam todos bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o vosso Espírito e possamos gozar da vossa consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para partilhar com vocês a profecia de São Nilo. Foi uma profecia que ele fez para o século XX. E eu acabei de conhecer essa profecia agora há pouco tempo, eu não conhecia. Eu peguei esse texto da Canção Nova, da comunidade Canção Nova, e eles traduziram do site do apostolodechrist.com para o português. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, toda essa situação, nós sabemos, né? Você sabe o que eu estou falando, principalmente a guerra no mundo inteiro. Tem certas palavras que nós não podemos usar, que o YouTube derruba o vídeo. Então, por tudo isso que está acontecendo, por tudo isso que nós estamos vivendo, das perseguições, crime, violência e tudo mais, essa tragédia dolorosa no Rio Grande do Sul. Nossos irmãos lá sofrendo precisam das nossas orações, da nossa contribuição. Se você puder fazer, se você não puder doar o alimento, reze. Passe o tempo rezando, orando, intercedendo por eles. As famílias, as crianças perderam tudo. Os animais, todos. E aí, pensando nisso tudo, me lembrei dessa profecia de São Nilo, agora há pouco tempo, e resolvi partilhar com vocês. Elas são profecias de São Nilo para o fim dos tempos. E eu quero de novo lembrar, fim dos tempos não é fim do mundo. Fim dos tempos é o fim de um tempo que Deus está concedendo para que nós possamos buscar a nossa santificação, a nossa conversão, o nosso estado de graça. Ele está dando um tempo para a gente se arrepender dos pecados, de tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que ele abomina, e passar a ser uma pessoa santa. Ele está dando esse tempo. Então ele está dizendo que essa profecia é para o fim dos tempos. Esse tempo está acabando. Deus está abreviando esse tempo. Então a gente tem que correr buscando a nossa conversão, correr para buscar essa santificação, a salvação das nossas almas. Então eu vou ler para vocês aqui o texto antes da profecia. Ele fez a famosa profecia para o século XX. São Nilo era eremita do século V, amigo e discípulo de São João Crisóstomo, superior de um mosteiro de Ancíria na Galácia, e morreu no ano 430, século V. A sua profecia foi inserida na importante obra de radiografia Bibliotheca Sanctorum, volume 9, página 1008. E abre aspas. Vale lembrar que os textos trata-se de uma revelação particular e que cada fiel católico está livre para aceitar ou não. A profecia de São Nilo deve ser considerada como uma interpretação divina e profética das profecias bíblicas, porque nos indica o tempo exato em que elas iriam realizar-se. É impressionante. Deus quis, por meio dessa profecia, assistir a sua igreja nesses tempos conturbados pelo qual ela está passando, porque essa profecia é um dom do Espírito Santo, o qual foi prometido aos apóstolos para guiar toda a igreja no caminho da verdade como tal, conforme disse nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor disse: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Essa passagem está no livro do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. As coisas que estão para vir são todas aquelas coisas que foram profetizadas por nosso Senhor Jesus, pelos profetas e pelos santos apóstolos. Ou seja, as coisas que estão para vir são as profecias que dizem respeito ao final dos tempos e sobre a aparição do Anticristo. O Espírito Santo, por meio de seus dons de profecia,
anunciará o tempo exato em que todas essas coisas acontecerão. A profecia de São Nilo anuncia de maneira extraordinária o tempo exato em que os sinais da parousia, profetizados por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos santos apóstolos. É absolutamente impossível que um homem, sem a ajuda de Deus, possa conhecer o futuro, dizendo com incrível precisão as coisas que estão por acontecer e que já estão acontecendo. São Nilo, que viveu no século V, diz que sua profecia se realizaria no século XX. Então, ela já está acontecendo, ela já está sendo realizada. A indicação da época que esta viria realizar-se e a sua realização revela a sobrenaturalidade da profecia, ou seja, faz-nos ver que foi Deus que falou, afastando assim a argumentação de que sua realização seja apenas uma mera coincidência ou fruto de uma interpretação acomodada dos textos proféticos da Bíblia. A predição da época e a sua realização é um testemunho que faz brilhar a onisciência de Deus e sinal de que a profecia não veio do homem, mas de Deus. E agora a seguir eu vou ler na íntegra a profecia. Depois do ano 1900, por meados do século XX, as pessoas desse tempo tornar-se-ão irreconhecíveis. Quando se aproximar o tempo da vinda do anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais. A degradação e o desregramento acentuar-se-ão. O mundo, então, tornar-se-á irreconhecível. As pessoas mudarão de aparência e será impossível distinguir os homens das mulheres, por causa do atrevimento na maneira de se vestir e na moda de seus cabelos. Essas pessoas serão desumanas e como autênticos animais selvagens por causa das tentações do anticristo. Não se respeitará mais os pais e o mais idoso. O amor desaparecerá. E os pastores cristãos, bispos e sacerdotes serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho à direita ou à esquerda. Nesse tempo, as leis morais e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. E já vem mudando, né? As pessoas não praticarão mais a modéstia e reinará a dissipação. A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções. E infelizes daqueles que acumularão riquezas. A luxúria, o adultério, a homossexualidade, as ações secretas e a morte serão a regra da sociedade. Nesse tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes de uma tal devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo recebida no seu batismo e nem sequer sentirão remorsos. Olha que triste. Tamanha contaminação, tamanha maldição. Tudo isto resultará do fato de que o anticristo deseja ser o Senhor de todas as coisas e se tornar o mestre de todo o universo. E ele realizará milagres e sinais inexplicáveis. Então tem que tomar muito cuidado, você tem que tomar muito cuidado, ficar muito pertinho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Trindade, da Virgem Santíssima, vivendo os 10 mandamentos para a gente não cair nessa armadilha. Não podemos cair, ele realizará milagres e sinais inexplicáveis. Dará também a um homem sem valor uma sabedoria depravada, a fim de descobrir um modo pelo qual um homem possa ter uma conversa com outro, de um canto a outro da terra. E aqui nós já estamos falando isso, né? A internet leva você para todas as partes do mundo, a gente fala no telefone, isso já há quanto tempo? Nesse tempo, os homens também voarão pelos ares como os pássaros, e descerão ao seio do oceano como os peixes. Os aviões, os submarinos, nada disso tinha naquela época. E quando isso acontecer, infelizmente, essas pessoas verão as suas vidas rodeadas de conforto, sem saber, pobres almas
que tudo isso é uma fraude de Satanás. E ele, o ímpio, inflará a ciência da vaidade a tal ponto que ela se afastará do caminho certo e conduzirá as pessoas à perda da fé na existência de Deus, de um Deus em 3 pessoas. Deus nos ajude. Então Deus, infinitamente bom, verá a decadência da raça humana e abreviará os dias por amor do pequeno número daqueles que deverão ser salvos, porque o inimigo desejaria arrastar mesmo os eleitos à tentação, se isso fosse possível. Então, a espada do castigo aparecerá de repente e derrubará o corruptor e seus servitores. Esse é um texto que está na Bíblia Sanctorum, volume 9, página 1008. E foi um conteúdo publicado originalmente pelo apostolichrist.com e a Canção Nova traduziu. E eu fiquei assim, refletindo esses dias, porque a gente já está há um bom tempo já sofrendo essa tribulação, essa violência, essa falta de amor, falta de respeito, essa confusão dos seres humanos, as regras mudando, as leis mudando da igreja, as leis mudando. Então nós não podemos nos deixar ficar envolvido por isso. Nós precisamos ser esse punhado, esse resto, esse pouquinho que vai sobrar, resistir e interceder pelos outros. Aqui eu quero ler para vocês no capítulo Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 21, que fala a volta do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, a aflição e a angústia apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar e das ondas. E olha que nós estamos vivendo. Os homens desfigarão de medo na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Graças a Deus. Quando começarem a acontecer estas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Então aqui eu quero parar um minutinho para entender assim, nós estamos vivendo tempos difíceis, cada um tem a sua cruz, nossos irmãos no Rio Grande do Sul estão assim, é devastadora a situação que eles estão vivendo, mas nós precisamos acreditar, levantar a nossa cabeça, consagrar e oferecer a Deus tudo isso que nós estamos passando, porque aproxima a nossa libertação. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. E aqui eu quero dar mais outro pausazinha, porque isso eu estou aprendendo e estou fazendo. A gente se preocupa realmente, de vez em quando eu me pego pensando no que foi feito no passado, como eu era, o que eu fiz. Deus pede para a gente deixar, acabou, o passado acabou. Nós já reconhecemos as nossas falhas e misérias, já confessamos e acabou. E muitas vezes eu me pego, eu acredito que você também, preocupado com o futuro. O que eu vou fazer, como é que vai ser, quando chegar tal dia, tal hora. E Deus pede para a gente se preocupar com o dia de hoje. A graça de Deus está sendo dada para nós no dia de hoje, é agora. O amanhã depende de Deus, está nas mãos do Senhor. O passado já foi. É o hoje. Então nós precisamos viver o hoje em oração, em louvor, agradecimento, perdoando, pedindo perdão. Então eu vou repetir só a última frase. E não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não os apanhe de improviso. Como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo e orai. Vigiai e orai em todo o tempo. Não é de vez em quando, uma vez por semana, é o tempo todo, está aqui na palavra de Deus, o tempo todo. A fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. É a ordem
Vigiai, pois, em todo o tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer. Os males vão acontecer, já estão acontecendo. Então ele pede que a gente fique vigiando e orando o tempo todo, para que nós possamos ser livres e de alguma maneira, de uma maneira sobrenatural, o poder de Deus, seremos fortalecidos e libertos do que tem que para vir, para poder testemunhar o poder, o amor de Deus. Você está fazendo a sua parte, você tem feito as suas orações pessoais. Você que é católico, reza o terço. Nós estamos no mês de Maria, mês de maio, rezar o ofício da Imaculada Conceição, a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, estudar a palavra, meditar num texto, um salmo, um evangelho. Você acorda e se lembra de fazer uma oração, agradecer que você acabou de acordar, aquele dia todo, é uma folha em branco que Jesus já assinou, Deus já assinou, e você está consagrando a Ele, ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, e clamando que o Espírito Santo venha falar por você, pensar por você, agir por você, tomar as decisões por você. Se consagre todos os dias a Deus, os seus projetos, e viva a graça do dia de hoje. Louve pelo dia de hoje, a água que você bebe, a comida que você come, o lugar onde você dorme, o trabalho que você tem, se está desempregado, você vai entregar e louvar a Deus, porque Ele vai transformar isso. Se você está com uma enfermidade, passando alguma dificuldade, você tem que louvar e consagrar a Deus. Não adianta passar por dificuldades, tribulações, reclamando, lamentando. Não é assim que nós vamos crescer e amadurecer na nossa fé. A gente passa as tribulações, as dificuldades, oferecendo, de joelhos dobrados, clamando a Deus que venha suportando a gente, nos fortalecendo, entregando, consagrando e oferecendo pela nossa salvação, das nossas almas e da nossa família. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você, como foi para mim, quando eu relembrei essa profecia de São Nilo. Nem nunca tinha ouvido falar de São Nilo, mas vou procurar saber mais dele. E quero agradecer pelo seu carinho. Se você achar que alguém deve ver e ouvir esse vídeo, essa profecia, divulgue e compartilhe. Unidos em oração. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.